Diz a palavra, vamos ler até o 12. O título é a exortação a perseverar na sã doutrina e pregar em todas as ocasiões. Diz assim, verso 10: Tu, porém, presta atenção nisso, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo falando para Timóteo na carta. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Verso 11: Perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Curva a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Agora é o momento da sua linda palavra que nós temos o privilégio de expressar nesta noite. É o privilégio de estar mais uma noite na tua casa, na tua presença, e exercendo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado, Senhor. Que eu diminua, o teu Espírito cresça agora, isto cresça na administração desta palavra, e a grande revelação dela, que eu venha, meu Pai, estarei na incumbência deste momento. O Senhor pode fazer, o Senhor pode agir, meu Pai. Usa-nos, ó Deus, como um vaso de honra nesta noite, para que sejamos todos nós abençoados pelo poder da sua palavra, falando em cada coração, Senhor, e assim despertando em nós a nossa fé nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Paulo preso, ele escreve essa carta ao amado Timóteo, amigaço do peito dele, discípulo. E a preocupação de Paulo aqui é para que Timóteo perseverasse naquilo que ele aprendeu com Paulo. Por que Paulo está preocupado? Porque Paulo, ele está preso, encarcerado, e oficialmente falando, ele está dando essas instruções para que Timóteo pegue a sequência daquilo que ele tem aprendido com Paulo e administre aos irmãos. E Paulo, preso em Roma, ele tinha cidadania romana, então ele não podia ser lançado aos leões do anfiteatro, como era de costume, assim levar todos os cidadãos que estavam condenados. Só que ele tinha cidadania romana e ele não poderia ser lançado aos leões. Então ele estava preso, em sentença de preso. E ele preso, ele escreve essa carta. E Paulo tinha uma preocupação para que Timóteo desse sequência naquilo que ele teria aprendido. Por quê? Paulo já estava, irmãos, condenado. E ele temia a Nero, porque Nero era um homem mau. E a essas pessoas, judeus que estavam presos, Nero tinha uma perseguição maior de morte. E nesse momento que ele está preso, aleluia, em Roma, ele começa a sentir, através das suas cartas, que a morte está bem próxima dele, porque Nero iria acabar com os judeus cristãos. E ele escreve essa carta. E essa carta direcionada a Timóteo, os irmãos podem ver que ele escreve esses versículos, 2 Timóteo 1, 2 e 3, falando dos últimos dias, da corrupção dos últimos tempos, das pessoas que vão vir nos últimos tempos, das condições das igrejas dos últimos tempos. Então ele tinha uma preocupação com isso. E ele escrevendo aqui, nesse verso de número 10, ele traz para Timóteo, aleluia, uma questão que talvez nós podemos nos enquadrar nesses requisitos que ele está falando a Timóteo, da igreja. E a preocupação, repito para os irmãos, de Paulo era dos últimos dias na face da terra. Então aqui ele escreve a carta nesse verso 10 que nós lemos de uma forma linda, e diz: Tu, porém, ele dizendo para Timóteo, tens seguido a minha doutrina? Então vamos lá. O que é a doutrina? A doutrina é tudo que é objetivo de ensino e de disciplina. Então ele pergunta assim para Timóteo: você tem realmente seguido tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus? Você tem realmente se enquadrado? Tudo que você está fazendo está relativamente enquadrado dentro da doutrina que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Veja bem, irmãos,
o que ele vai dizer para Timóteo são os requisitos que nós precisamos estar inteirados nesses últimos dias. Os irmãos vão ver que nós vamos destrinchar esse versículo 10 em doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. É o que Paulo pediu para Timóteo se preservar com isso nos últimos dias agora. Então ele começa fazendo uma pergunta: Timóteo, meu amigo, meu discípulo Timóteo, desde os 5 anos você está enquadrado dentro das Sagradas Escrituras, pela avó, pela sua mãe, que você foi ensinado. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Timóteo: você tem seguido a doutrina do Senhor? Você tem seguido a palavra, os ensinamentos que a palavra de Deus tem determinado para você, Timóteo? Ele começa então trazendo a responsabilidade, ou melhor, passando a responsabilidade para Timóteo exercer. Tem perseverado na minha doutrina? O segundo item que ele fala: modo de viver, Timóteo. O que nós entendemos por modo de viver? É uma forma, é um método de apresentarmos a Cristo. Eu tenho minha forma de viver particular, eu, Márcio, né? Então eu tenho minha forma de viver na minha casa. Eu chego de tarde, eu gosto de tomar meu banho, depois do banho, apesar que não estamos jantando mais, mas de primeiro tinha jantinha, depois da jantinha, né? Se não tem os trabalhos da igreja, a gente dá uma quietada, vai dormir, acorda às 5 horas da manhã ou às 3 horas, possivelmente para orar, depois às 5, 5 e meia para trabalhar. Essa é a minha rotina, meu modo de viver. E cada irmão que está aqui tem seu modo de viver. Só que aqui Paulo pergunta para Timóteo o modo de viver, se ele está inteirado dentro da forma apresentada a Cristo. Você realmente está vivendo de uma forma de apresentação ao Evangelho do Senhor na sua vida? Por que isso? Vou explicar para os irmãos. Quando nós chegamos no Evangelho, nós sabemos que o nosso modo de viver, nós temos que moderar ele. Nós temos que apartar do pecado, apartar dos prazeres da carne, para nós continuarmos na doutrina da palavra, correto, irmãos? Então Paulo pergunta: ei, está na doutrina ainda da palavra? Ei, Timóteo, como é que está o seu modo de viver com Cristo aí? Está inteirado dentro do Senhor? Está fazendo, aleluia, aquilo que nós aprendemos oficialmente com o Senhor? Está se afastando do pecado? Está se afastando do erro? Está se afastando dos prazeres da carne, Timóteo? Então Paulo começa a perguntar para Timóteo, porque a preocupação dele é extrema sobre o final dos tempos. E aí, perseguindo, aleluia, todo nossos caráteres aqui da Bíblia Sagrada, nós vamos entrar na intenção. Ele fala assim: tem seguido o meu modo de viver, minha doutrina, e a intenção? Agora, se você parar e perguntar assim: pastor, o que é intenção? É um pensamento o quê? Secreto. Não é verdade? Ninguém sabe a minha intenção aqui agora, só Deus. Se é de jogar o microfone, se é de falar o quê, ninguém sabe. Aí Timóteo, Paulo pergunta para ele assim: ei, e a sua intenção de fé? Como é que está o seu pensamento secreto com o Senhor? E é uma pergunta que nós podemos fazer para nós: como é que está o seu pensamento secreto com Deus? O que eu estou pensando aqui dentro do meu eu agora? O que eu penso? O que é a minha intenção? E a intenção, irmão, nós podemos ver que ela tem intenção má e boa, com intenção ou sem intenção. Aos irmãos que jogam futebol, quando você acerta uma bolada no irmão, nas regiões, teve intenção? Não teve. Você não pensou e falou assim: ó, vou mirar no Miel e vou acertar, e tá. Não, talvez você chutou a bola e a bola foi sem intenção e bateu no Miel. Não tem intenção. De repente eu pego um estilingue e jogo uma pedra para cima. Eu não tenho intenção de acertar ninguém, mas de repente a pedra cai lá na frente e cai na cabeça do irmão. Eu tive intenção? Não tive, mas acertou. Então qual é a nossa intenção? O que nós pensamos, nosso pensamento secreto? Eu tenho intenção de levar minha esposa para Dubai, só que eu não tenho condições. Eu tive a intenção boa, não tive, mas eu não tive condições. Então qual é a nossa intenção? Eu tenho intenção de seguir a Cristo até o último dia da minha vida. Não, eu tenho intenção de só esse culto, vou para minha casa, não quero saber mais de Cristo.
Não, eu tenho intenção de perseverar com Cristo. Eu tenho intenção de orar para o meu esposo. Eu tenho a intenção de orar para os meus filhos. Aquele que está lá na rua jogado, aquele que está desaparecido, aquele que não tem notícia há quanto tempo dele. Eu tenho intenção, aleluia, em Cristo. Eu vou para a igreja com intenção, com o meu pensamento secreto com Deus, porque Deus vai atrás dele e vai trazer ele de volta para mim, e vai resgatar aquele homem. Porque nós temos a intenção do Senhor, nós temos um pensamento secreto do Senhor, que Ele é capaz de agir na nossa casa, na nossa família, e fazer algo sobrenatural. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Qual é a sua intenção, Timóteo, sobre a igreja nos fins dos tempos? A intenção sua é ficar na igreja, a intenção sua é pregar, a intenção sua é viver com Cristo, a intenção sua é entrar dentro da sã doutrina da palavra, ou não? E é o que nós hoje, nessa noite, perguntamos para nós: qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção de viver? Aleluia! Será que eu venho por vir? Será que eu tenho intenção de melhorar? Não, eu vou no culto hoje e eu quero melhorar. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. É um culto de palavra de libertação. Mas não manifestou nada de demônio aqui. Só foi palavra que entrou. Mas entrou daquele jeito. Quem recebeu, recebeu. E quem recebeu e põe em prática, vai mudar. Por quê? Foi palavra de Deus. Então a intenção do pregador ontem, qual foi? Ou seja, todas as noites as nossas intenções é que a palavra faça efeito na sua vida. Eu já venho com intenção formada. E nesta noite, o que é a sua intenção? Para futuramente com Cristo, com a igreja do Senhor, é perseverar ou abandonar? É mudar ou continuar errando? Então que Paulo escreve a Timóteo perguntando: ei, meu amigo, meu discípulo Timóteo, qual é a intenção sua? Me responda, porque eu estou quase, sendo morto aqui. Nero está aí, Nero vai me julgar, e a tendência dele é cortando minha cabeça. Eu quero saber de você, com a igreja, qual é a sua intenção? O que você tem no seu pensamento? O próximo é fé. Então, veja bem, irmãos, que esses requisitos, ele está entrando na nossa vida. E isso nós temos que fazer parte todo momento de nós, que é a doutrina da palavra, o ensinamento, que é o modo de viver nosso, afastando do erro, do pecado e da falha, que é a nossa intenção com Cristo de melhorar. Senhor, eu tenho intenção todos os dias de melhorar, eu quero melhorar, o meu pensamento secreto sempre foi melhora. E agora ele entra na fé. Talvez, irmãos, nós falamos assim, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas olha que a batata assa para o nosso lado, você fala assim: como é que está aquela fé que eu falo para o irmão ter? Porque se eu falar para uma pessoa ter fé é muito fácil. Eu vou falar para vocês todos aqui nessa noite: tenha fé, irmãos, que Jesus vai entrar com providência. Tenha fé, irmãos, que Jesus vai abrir o caminho. Mas eu quero ver a hora que vir para o meu lado. E a hora que tem um diagnóstico de enfermidade aí, de 3 meses. A hora que veio a pandemia, igual veio a pandemia, e o pastor estava cheio de cheque no mercado para cobrir, travou tudo. Aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim. Eu lembro até hoje, foi num culto onde o Sérgio nos levou uma chácara, lá para aquele lado de lá, estava na pandemia. Eu tinha sortado um monte de cheque da empresa para cobrir, para a mercadoria, e o trem travou tudo. Aí eu falei assim: Jesus, já fazia umas 2 noites que eu estava preocupado. Aí nós fomos num culto lá e Deus falou comigo: você falar para as pessoas que têm fé é fácil, não é? Você sobe lá em cima, pega o microfone, fala para todo mundo: tenha fé, liga para um, tenha fé que vai dar certo. Tenha fé, não, que você tenha fé, tenha fé. Aí chegou do meu lado, irmão. Chegou do meu lado. Aleluia. E uma coisa, irmãos, que me tira do centro, sabe qual é? É dever os outros. Isso me deixa eu fora do centro. Eu não consigo viver uma vida desse jeito. Eu fico desnorteado, irmão. Fico desnorteado. Eu não tenho pega para nada. Parece que o mundo acaba para mim. E eu olhei no talão, que é um monte de cheque. Meu Deus, cheque de mercadoria. O Senhor travou tudo. Ninguém entra, ninguém sai. E eu fiquei 2 dias, eu fui no culto lá, e nós no culto, e o Espírito Santo falou para mim: eu no culto, mas não estava no culto. Amém? Estou sendo sincero com vocês.
Eu estava lá no culto, mas não estava lá no culto, porque a minha preocupação estava lá do outro lado. E eu falei, Jesus, 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 eu não sei, papai, o que eu vou fazer? E na hora o Espírito Santo falou para mim, você fala para os outros ter fé, você prega, agora eu quero ver você ter fé e confiar em mim, e confiar naquele que te gerou, naquele que abriu as portas para você, naquele que te regenerou do pecado. Na hora eu olhei para mim e falei assim, eu sou um monte de estrumo mesmo, pai. Porque eu falo para os outros, agora está do meu lado, como é que eu vou fazer? O que eu vou arrumar, meu pai? E na hora que o Espírito Santo, na mesma hora que ele me cobra, ele fala, calma, acalma, como diz o hino nessa noite, acalma a tua alma, acalma a tua alma. O livro de Isaías diz que nenhum dos justos padecerão, aleluia, o Senhor dos exércitos é contigo. Calma, eu calma como? Está tudo fechado, não entra um real no caixa, e cheque rodando. Irmãos, para resumir, para nós voltar, passou a pandemia, irmãos, não voltou urgente. Não sei como o Senhor nos honrou, não sei, porque o que Deus faz não tem explicação, irmão. Eu só sei que foi caindo, nós fomos ter uma condição de virar, cobria, e nós começamos a trabalhar escondidinho, glória a Deus por isso, aleluia. Vendia ali, entrava de cá, era o suficiente para cobrir o cheque, aleluia. Acabou a pandemia, irmãos, que eu olhei para trás e falei, como o Pai é justo. Mas sabe o que é, irmão? É porque eu falava de fé e Deus permitiu passar por isso para me falar aqui hoje para vocês. Tu tem fé? Será que você e eu temos fé de tantas coisas que nós falamos? Tenha fé, tenha fé. Olha que vem para o meu lado, olha que vai para o seu lado. Será que realmente você tem fé e não se descabela com a situação e fica a noite sem dormir e fica sem comer, sem beber? Será que você tem fé? E o que é a fé? Que aqui Paulo fala para Timóteo, ó, seguinte, Timóteo, eu não vejo, mas estou esperando, mas eu creio. Ó, eu não vejo que o cheque vai ser cobrido, mas eu creio que vai ser. Mas de que forma? Também não sei te explicar. O que é isso? É fé. Eu vejo que vai realizar, que vai acontecer, que Deus vai determinar, que Deus vai, não sei, vai vir um passarinho, vai vir um pombinho lá e sortar dólar cair no meu terreno. Não sei de onde vai vir, irmão, mas eu tenho certeza que Deus fará acontecer. Amém? Aí na pandemia, para pagar o aluguel da igreja, nós preocupados. Eu, né? Nós não, né? Eu. Jesus, 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 Jesus. Aí começou a aparecer negócio até da Europa para nós. Oh, glória! Meu Deus do céu! Oh, senti de mandar para vocês aí, para vocês pagar o aluguel aí. Toma, passa. E era o dia certinho do aluguel. Irmãos, o como não falar desse Jesus maravilhoso? E o como não falar para vocês ter fé nele, que ele é capaz de agir na nossa vida? Foi o que Paulo falou em Timóteo. Como é que tu está na fé, irmão? Tem hora que nós temos essa palavra, né? Como é que tu está na fé, irmão? Está na fé? Está na fé? Meu irmão que eu conheço, ele tem essa maneira. Está na fé, irmão? Está na fé? E é real. Está na fé, irmão, nessa noite? Está na fé diante da situação que você se encontra? Está na fé, irmão? Está na fé que o seu filho dando trabalho para você? Está na fé, irmão? Que o seu filho desaparecido, que talvez não sei o que nós estamos falando aqui, não sei não, essa palavra não pode agir na minha boca. Eu sei porque eu estou falando, porque tem gente que está preocupada com o seu filho que está desaparecido. E aí eu te pergunto nessa noite, está na fé? Que Deus pode trazer, que Deus pode resgatar da rua, que pode tirar da clínica? Você está na fé? Então, irmão, nós temos o entendimento de saber, de discernir, aleluia, em quem você tem crido. E a preocupação de Paulo aqui era para esse tipo de coisa, para essa situação que a igreja de Timóteo iria passar, aleluia. Ele falou, olha, você está na minha doutrina da palavra de Deus, você está agindo no modo de viver conforme nós temos que viver, você tem intenção com Cristo, você tem fé, Timóteo? Será que nós temos, irmãos? Um diagnóstico médico pode balançar a sua estrutura? Será que pode?
Será que pode balançar a nossa estrutura no Senhor, no diagnóstico médico, irmãos? Isso não pode mexer conosco. Ah, pastor, tá bom, nós somos, irmãos. Mas nós temos que acreditar que tudo se ocorre em nossa vida é para o bem. Deus está fazendo conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Irmãos, essa carcaça aqui não é nossa. Não é nossa. Esse dia eu estava no velório e a mãe da menina que estava sendo velada falou assim: mas por que Deus fez isso com a minha vida? Por quê? Eu até entendi ela, irmão. Eu falei com ela assim, depois que ela chorou, né, irmão? É lógico. Irmã, não é sua. Você está chorando por quê? Deus te deu para você cuidar, só é dele. É dele, não é seu não. Os seus filhos, você fala que é seu? Não é seu, é dele, irmão. A Bíblia diz que é a promessa dele para nós. É dele. Ele tira a hora que quer. Ele me tira a hora que quer, ele tira você a hora que quer. Mas por quê? Porque não existe esse porquê com Deus. Está determinado e ponto final. É dele, ponto final. Se ele quiser tirar, ele tira. Então não tem isso, irmão. Nós estamos aqui porque Ele é na nossa vida. Entendo muito bem essa mãe. Eu acho que eu entendo, irmãos, que a dor de uma mãe, de um pai, né, quando perde um filho, é tremendo. Qualquer dor de morte é tremendo. Só que nós temos que entender que Deus te deu os filhos para você zelar e cuidar, mas não é seu, é dele. Você cuida da comida, ensina, da disciplina bíblica. Ó, meu filho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Come aqui o pãozinho, pega o cafezinho, vai tomar banho, corta a unha do dedão, tira o cavaco do subaco, tira o dedão, olha o dedão sujo aí, olha o tamanho da unha, você corta a unha. Você dá disciplina, você dá educação, você ensina ele a viver, mas que é seu não, é do Senhor, é herança. Ah, mas aí, pastor, não tem, lógico que não tem amor. Porque também Deus fala assim: olha, se não ensinar, depois eu vou cobrar de você. Que eu confiei em te dar um filho, te dar um varão perfeito para você cuidar, disciplinar ele. E se tu não cuidar, chegar lá em cima, eu vou chamar mamãe e papai e perguntar assim: por quê? Que aquilo que eu te dei, que você não disciplinou. Disciplinar é uma coisa, irmão. Você forçar ele a ser outra. Você disciplinou, depois ele escolhe o caminho. Quer seguir daqui, não quer seguir, só Deus para resgatar. Amém? Estamos na fé, está na fé? Estamos na fé, amém? Posso ouvir amém? Quem está comigo, amém? Está na fé? Amém. Pode vir o presidente que vier e a crise que vier? Dói, né? E aí, depois ele vem na longanimidade. Ah, esse dói, irmãos. Então Paulo escrevendo diz para ele, depois da fé: e a longanimidade sua, Timóteo? Quando nós entendemos a palavra longanimidade, significa paciência para suportar ofensa. Vou repetir para os irmãos: o que é longanimidade? Paciência para suportar ofensa. O que é uma ofensa, irmãos? É uma afronta, é uma injúria, é uma provocação, é um agravo. Está preparado para isso? Está preparado para sofrer isso? Está preparado para chegar uma pessoa e você ofender e você falar assim: opa, paizinho querido, paciência, a longanimidade tem que habitar na minha vida. Isso, engole para dentro. É igual menino quando você fala: engole o choro, engole para dentro do choro. Você não pode chorar, não. Engole o choro para dentro. Assim é o Senhor falando para nós nesta noite: seja longânimo, vai engolir para dentro a ofensa. Ou você vai retrucar, levantar e dar com a mesma mão que te deu no pé da orelha, você dá com a outra. Do mesmo jeito que bateu do lado esquerdo, você dá do direito. Será que nós estamos enquadrados dentro da longanimidade? Será que nós estamos para suportar, aleluia, Jesus, os nossos vizinhos, os nossos cunhados, as nossas sogras, o trânsito do dia a dia? Ei, não tem uma coisa que mais irrita o homem do que o trânsito. É verdade ou não é?
Mas se tem longanimidade, vai suportar, pôr a mão para fora e falar amém, que Deus te abençoe. Mas se não tem a longanimidade, irmão, você vai pôr, meu Deus do céu, a mão para fora, em vez de abençoar, você vai fazer outro gesto, que na qual o Senhor não aprova em nossa vida. Irmãos, os irmãos estão entendendo a preocupação de Paulo com a igreja que Timóteo tomava conta, meus irmãos? Vocês estão sendo longano? Está sendo longano com o seu vizinho? Porque vizinho também tem uns vizinhos que é benção. Está sendo longano, aleluia, hein? Com o seu marido ou com a sua esposa? Está suportando as ofensas? Meu Deus do céu. Será que nós estamos enquadrados dentro desse passo que na qual Paulo, escrevendo a Timóteo, explica para ele: ei, meu irmão, está desse jeito a igreja aí? Está desse jeito? Está suportando? Está na longanimidade? Isso. Está suportando o patrão? Está suportando o cliente? Nem. Como é que nós estamos, irmãos? Então, ser longânimo, aleluia, é algo que eu e você tem que ser. É fácil, irmãos? Não é. Olha, nós temos que viver o dia a dia conforme a palavra pede, mas não é fácil exercer, mas nós temos que se esforçar para chegar, irmãos, aleluia, porque nós temos o direito de exercer as funções que Cristo quer que a igreja sirva a Ele. Aleluia, tem noites que você vai dar glória a Deus e tem noites que você vai falar: ai Senhor, ai, mas é porque o Pai nos ama e Ele quer que nós sejamos uma igreja correta na sua presença. E vamos lá, agora ele desce com o amor. Timóteo, a igreja, Timóteo, está com longanimidade. Parabéns, Timóteo. A igreja tem amor, Timóteo. Os irmãos estão enquadrados dentro do amor, Timóteo. O que é o amor, irmão? Desejar o bem de outra pessoa e fazer e praticar aquilo que você deseja para o seu próximo. É um sentimento forte de afeição e de carinho, que se enquadra no segundo mandamento que Deus deixou para nós, que é amar o próximo como a ti mesmo. E esse amor, irmãos, é a preocupação de Paulo com Timóteo nessa carta. Se nós estamos preocupados um com o outro, não em preocupar saber da fofoca, né? Se a irmã Rosa põe óculos, se a irmã Rosa põe óculos, se a irmã Rosa lava a louça, não lava a louça, não é isso. A preocupação que eu tenho é se ela está bem. Como é que a senhora está espiritualmente, meu irmão? Meu irmão, como é que tu está? Tem sofrido? Como é que você... Nós precisamos de ajudar você. Se é na oração, ore por ela. Se é na ação, se você puder ajudar, ajude na ação. É o que Paulo fala para Timóteo. A preocupação nos últimos dias. Você está tomando aguinha fresca, irmã? Não está? Então vou pôr uma talha para você. Compre uma talha de barro fresco, aleluia. Tira o adesivo dela, porque aqueles adesivos não convém entrar dentro da nossa casa. Você sabe por quê? Por quê, irmãos? Porque é tudo oferecido. Então você vai tirar o adesivinho, olha, aleluia, põe uma aguinha fresca ali e você vai tomar, porque você está preocupado com o bem-estar do seu irmão. Se você comer contrafilé e o seu irmãozinho não está comendo contrafilé, e você fica sabendo que você tem condição de comprar 1 quilo de contrafilé e não dá para o seu irmãozinho, ai meu Deus do céu, pode doer, aleluia. Num culto como hoje, você não vai falar aleluia, glória a Deus, mas vai falar: ai Senhor, por que eu não fiz isso? Porque são requisitos da igreja de Cristo. Aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala muito bem: são requisitos que a minha igreja tem que ter, Timóteo. São requisitos que a sua igreja tem que ter, Timóteo. E agora, para nós terminar, que já está dando a hora, chegou nesse ponto, preste atenção agora. Esse também é comigo. Paciência é o último requisito. Vamos, o que tem de pessoas impacientes, não é? Eu também tenho que melhorar, né? Eu não tenho muito, mas eu tenho que melhorar. E ele fala assim: a paciência. Você tem que ter a paciência. Tem irmão que na igreja que tem paciência, não é verdade? Tem esposa de irmão que vem aqui e fala: meu esposo tem uma paciência e tem que aumentar a voltagem dele. Tem hora que ele está nos 12 volts ainda, aquela bateria. Claro,
Então você tem que... Já tem uns que já é pavio curto. É 220 e tem que voltar. Não é assim? Eu quero ver ter 6 filhos e ter paciência. Trocar os 6 filhos para vir para a igreja, dar banho, escovar o dente. Põe todo mundo de filhinho com paciência, viu? Irmão, tem, acho que ninguém tem 6 filhos aqui, né? Ou 5? Tem? 7. Essa testou paciência, viu? Eu quero ver ter 6 filhos na idade de 5 anos para baixo. E pôr fileirinha para tomar banho, para trocar, põe roupa, pentear cabelo, escovar dente. E vai sentando no sofá um por um, assim, é bonitinho, né? Falar é bonito demais, irmão. É coisa mais linda. Eu quero ver a mãe e o pai ter paciência, botar todo mundo para tomar banho, escovar o dente, depois tudo preparado. E aí esquece no sofá de perninha cruzada, esperando, vamos papai para a igreja. Eu quero ver. Mas rapidinho perde a paciência. Aí já vai no pontapé, né, irmão? Vamos, rapaz, você tá correinha para dar, correinha de orelha, tá vendo? Aleluia, Jesus. Só que ele fala assim, paciência. Acabou, tem que ter paciência. Paciência, no meio da pregação, quando o microfone acaba, você está vendo aí que Deus testa a gente? O próprio está falando, tem que usar. E depois eu vou falar, irmão, domingo passado, deixa eu levantar aqui. Eu preguei sobre Cristo. Onde está Cristo? Não sei se vocês vão ver. Cristo está no passarinho, Cristo está na chuva, Cristo está no vento, não é? Eu falava? Semana passada? Domingo. Eu fui viajar no meio de semana, o caminhão arrebentou o pneu, debaixo de uma chuva de pedra, de vento. Aí eu saí com aquelas pedras. Ai, aquilo dói, irmão. Tá aqui. Aí na hora eu lembrei que eu preguei domingo, o Senhor está nas pedras, o Senhor está nos ventos, Jesus. Mas Jesus, mas que situação, hein? Para me dar glória a Deus assim. Todo você pega, irmão, na segunda está lá, batendo na sua porta. Nem acabei de pregar, a bateria já acabou da paciência. Já está batendo na minha porta. E aí, você fala ou você tem? Então, voltando para a palavra, paciência, aquele que espera com tranquilidade e não perde a calma. E será que nós estamos, aleluia, esperando com tranquilidade? Será que nós temos a tranquilidade de esperar o dia do Senhor? Porque Paulo aqui escrevendo essa carta, ele orienta Timóteo que o final dos tempos estava próximo. Quanto tempo faz? Tenha paciência, Timóteo. Tenha paciência com os irmãos. Tenha paciência com a igreja. Tenha paciência. O Papai do céu vai voltar. Vai buscar todos nós. Tenha paciência. Seja sereno. Nunca perde a concentração. Quem é paciente, irmão, nunca perde a concentração. Sempre está concentrado naquilo. Aleluia. Ele põe um leite para ferver. Ele fica do lado ali, ó, perna cruzada, olhando cada detalhe, centímetro, milímetro do leite subindo. E quem não tem paciência, olha para o leite. Quem não tem paciência, come sopa fria. Daí vai soprando, queima a língua, paga pão, vai pão. Tá falando, mulher do céu, você sapecou isso aqui, hein? Por que você não deixou comer? Eu tenho. Agora, em paciência, ele pega o prato, ele desfia o pão no prato, vai lá na panela, põe a sopa por cima, tá entendendo a tática? Dá uma revirada para lá, outra revirada para cá, deixa o pato descansar, vai fazer outra. Ele tem paciência, ele tem tranquilidade, ele é sereno. Agora, quem não tem? Come quente e cru, não é assim? Vai comer aquilo, queimando a língua, vai mandando para dentro, aquilo vai indo, nem sei o sabor, se está apimentado, se tem pimenta, se tem couve, se tem agrião, se não tem. No fim, tá bom, vamos embora. É ou não é? Foi que Paulo escreveu a Timóteo, falou, tem paciência esperar Cristo? Você está ensinando os irmãos a ter paciência na situação? Você está ensinando, aleluia, o irmão a esperar o leite para ferver, olhando o leite centímetro por centímetro? Você está ensinando, aleluia, aquele que tem 6 filhos, pôr ele no banheiro um por um, esperar um por um sair, pentear o cabelo, passar gel, escovar o dente com roupinha e fazer sentar no sofá, sem perder a paciência, Timóteo. Você está tolerando a situação, Timóteo. Olha lá, Timóteo, tem que fazer aquilo que está processado dentro da paciência. Não tem, irmãos. Hoje, esses dias eu fui no cartório e eu peguei o cartório errado. Eu fui no cartório, até vou levar da igreja. Eu fui lá naquele outro cartório onde reconhece firma. E eu fiquei na fila.
Aqui na minha cabeça, mil e uma coisa fazer. Eu viajando nas coisas. Sair daqui, eu vou pegar, vou fazer aqui, vou voltar lá, isso vai dar 4 horas, das 4 tem mais uma, 5 horas, vou fazer assim, e dá um corrigir de culto, então tomou meu banho e pega, vamos para a igreja. E eu fiquei, 40 minutos, 50 minutos. Aí você sabe como é que você fica, né? Levanta, bebe água, senta, e eu saí daquele jeitinho, andando daquela velocidade. Chamou minha senha. Eu cheguei, eu vim fazer isso. Não, meu senhor, não é aqui, é naquele cartório lá, o outro. Mas peraí, você não pode resolver? Não posso, não é a nossa área, mas não é possível, tá bom então. Aí eu já enquadrei dentro da palavra, meu irmão. Eu falei, vou pegar então subi lá, irmãos. Foi 5 minutos, resolveu. Lá tem é touchscreen? Chama. Não é isso? Touchscreen, chegou lá. R$75, a maquininha falou. Eu falei, vixe, 75 para tirar uma. Tá bom, abriu o QR Code, imprimiu o papel com o gol, 5 minutos. Aí eu falei, rapaz, eu fiquei 60 minutos no outro para falar que não era, em 5, resolveu. Resumindo para os irmãos, nós estamos falando de paciência. Ninguém tem paciência de esperar mais, então está tudo sendo modernizado para ninguém esperar, porque não tem paciência. Então está tudo assim, você vai no restaurante, ninguém te atende, você vai lá no seguinte, vai lá na sua mesa e entrega. Aí a paciência está subindo do mercado e está em extinção. Quem tem, irmão, dá glória a Deus e aleluia, porque o Senhor está conservando em nós a paciência, porque ninguém tem mais paciência. É verdade ou não é? E aqui Paulo escreve para Timóteo e fala, Timóteo, ensina a igreja a ter paciência, porque eu vou voltar, eu não. O Pai vai enviar o seu filho para buscar a igreja lavada. Tenha paciência. Quantos desviaram da fé que perderam a paciência? Então, irmãos, isso aqui foi o que Paulo pediu para Timóteo, para a igreja que Timóteo estava governando. Nós estamos tendo paciência? Ou será que nós estamos com o pavio curto? Se eu pedir para as mulheres agora levantar a mão e falar assim, seu marido é paciente? Só dois, irmão. Você não nem ameaçou, né, meu? Ameaçou, ajuda eu, mano. E se eu perguntar assim, seu marido é impaciente? Olhou para baixo, né? Ele olha para baixo, eu vou pé. Glória a Deus. Mas o que nós entendemos, irmão? Que nós devemos melhorar como igreja do Senhor. Tá? Doutrina da palavra, nós temos que ter ela guardada. Esses princípios da palavra não pode ser mudado da sua vida. Só existe um Deus, um Senhor, um Salvador. Não, irmão, passa o que passar, você não tem que reverenciar nenhum outro Deus, somente um. Aleluia. O seu modo de viver uma vida digna com o Senhor, uma vida, aleluia, que não venha trazer vergonha para você, que não venha fazer você separar de Cristo. O que separa o homem de Cristo é o pecado. É isso que não pode entrar em nosso modo de viver. Se você levar uma vida dessa, com a sua intenção voltada, com a sua fé em Cristo, seja longânimo, com paciência para suportar as ofensas. Sabe por quê? Todo dia vai aparecer e bater na sua porta a ofensa, irmão, e nós temos que estar inteirados nisso. Isso não é coisa de eu entrar nisso, eu tenho que sair fora disso, aleluia, e entrar por outro caminho, porque Cristo, irmãos, o prazer dele é de nos levar a herdar o céu, e nós temos que estar inteirados nisso. Amém? Marcar os requisitos. Como você se encaixou, é motivo de você entrar para resolver esse problema. Resolva, porque é a igreja que Cristo quer. Os irmãos entenderam? Então fica de pé esta noite. Quero fazer uma oração com você, ou por você. Feche seus olhos. Isso, coloque a mão no seu coração. Vamos suportar, vamos receber as ofensas, as afrontas, mas de uma forma tranquila, pacífica, longânima, de você resolver sem ter contenda, sem ter briga, sem ter intriga e sem discórdia, mostrando que Cristo há em nossa vida, que Ele manifesta em nós. É assim que Deus quer. Então vamos lá, curva da cabeça, Pai, em nome do Seu Filho Jesus.
Eu creio. Tu és o único Deus da nossa vida, Pai. E como Paulo tinha preocupação com essa igreja, que Timóteo estava na coordenação, assim o Senhor tem preocupação com a tua igreja, Pai, que hoje está aqui. Senhor, cada um que está aqui presente, que nós possamos entrar dentro desses requisitos, ó Pai, que cabe a nós ser. Tende misericórdia de nós, Pai. Estamos esperando o Senhor, o nosso Salvador, buscar a igreja, e nós estamos enquadrados dentro da igreja, e esta igreja de Cristo tem que fazer a diferença aqui na terra, Pai. Ajuda a ter paciência, ajuda na fé, ajuda na mansidão, Senhor. Oh meu Deus, nosso modo de viver, ajuda nós a valorizar a sã doutrina da sua palavra, que todas as noites nós aqui participamos ao ensinamento novo, meu Pai, dessa palavra. Ajuda cada um, meu Pai, do menor ao maior. Nós queremos, ó Deus querido, a cada dia, que esta fé, ela se brote de uma forma linda e poderosa em nossas vidas, que venhamos nós exercer o dia a dia nosso, Pai, a nossa casa, oh meu Deus, a família que pertence a Ti, é o Senhor que está na direção de todas as coisas, Pai, e nós temos o entendimento que o Senhor há de tratar, de fazer e de agir conforme o Senhor queira. Obrigado, Jesus, obrigado pela palavra, obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós e nos convencer do pecado, do erro e da falha, e que nós possamos juntos exercer a função de cidadão dos céus, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Abençoa o meu dia a dia. Abençoa eu, meu Pai, e cuida de mim. Me livra, me guarda, me protege dos males, Senhor. Se algum requisito desse está faltando na minha vida, como está, eu preciso que o Senhor encaixe comigo, meu Pai, e eu tenha essa mudança de comportamento. Senhor, assim seja o Teu nome, assim seja o Senhor na nossa vida, Pai. Seja extremo, poderoso, aleluia, para agir conforme o Teu querer. Assim me entrego nas mãos do Senhor, e que seja tudo para a honra, que seja tudo para a glória nesta noite, e que esta palavra, Pai, surte o efeito. A partir desta data presente, Pai, vamos levar ela para dentro dos nossos corações, e assim a praticar o poder desta palavra. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo.